Avante roladores! Hoje começamos a trilhar uma nova campanha por um mundo onde os sonhos de cobiça e poder moldaram essas terras. Um relógio que marca o tempo até uma guerra total está correndo muito rápido e o rompimento de planos e fendas da realidade estão cobrando o seu preço nesse mundo. Bem-vindos todos à mesa de Plansbane, os Arcontes de Terai, aqui no RPG de Quinta. Nesse momento, todos vocês estão diante de um local repleto de soldados mortos-vivos, sacerdotes, Draus e um anjo, um celeste, que veio em socorro dessa pequena garota, ainda jovem. Ou é isso que vocês podem presumir. O bardo tá vendo isso, porque ele tá desperto desde o início. Ele tá próximo dos captores assim. Vocês vão se erguendo lentamente. E vocês veem que dentre os vivos só se tem a Halfling, que está diante de vocês em pé. Esse velho, que sabe-se lá por qual razão foi ressuscitado. O Zamanak, que a Elise conheceu há pouco. Um Hobgoblin, pele vermelha, totalmente confuso, aturdido e cercado de forças do oculto agindo em todos os espectros e ao mesmo tempo defrontando-se com forças celestiais. E por fim, obviamente, também o bardo em meio ao púlpito. E ação livre. Eu olho pro Zamanak, que é o mais próximo de mim, creio eu. Zamanak, precisamos sair daqui urgente. Não entendo o que está acontecendo. Simplesmente acordei aqui e teve essa intervenção divina. Mas é um agente que disse que temos um futuro pela frente, que devemos agir como agente de providência também, porém em um futuro próximo. Vamos embora daqui! Está na hora de fugir desse lugar maldito. Precisamos salvar as pessoas daqui também. Senhor! Eu aponto o personagem do Angel. Cara, você vê que ele tá nu, completamente nu, e ele tá de joelhos e aos poucos as mãos da criatura angélica vão se desprendendo assim dos ombros dele. Ela saca uma clava de fogo e começa a ir lentamente em direção aos Draus. Você vê que os Draus, ao ver isso, eles começam a entoar ritos de magia. Alguns começam a fazer componentes somáticos, outros verbais, e começam a sacudir as mãos, começam a invocar forças profanas, e várias sombras começam a se prender àquela criatura angélica, e ela começa simplesmente a andar e rompendo esses enlaces, mas ela começa a lentamente recebendo mais e mais presas de sombras em relação a ela. Você vê que vários dos esqueletos já começam a se reorganizar, começam a se formar em fileiras, olham para aquela criatura, eles começam a se sentir completamente incomodados, começam a migrar com tudo para cima dela. Ela começa simplesmente a sacudir sua clava de fogo, e ondas de fogo e o clangor, pá! Uma explosão explode diante de vocês, à esquerda, ou logo em sequência uma à direita. Você vê que ela se move tão rápido quando ela caiu em meteorito. Ela já se põe a fazer vários movimentos marciais, e você vê que os números, apesar de serem muito grandes, ela está conseguindo sustentar um combate até igualitário entre ela e 80 soldados mortos-vivos. Só que em meio ao púlpito tem os Draus convocando forças ocultas, né, para impedir que isso seja uma vitória plausível para essa criatura. Jefferson. Eu vou em direção ao senhor. Pode agir, Lucas.
Primeiro, eu tenho tempo para tentar entender, ler a sorte, descobrir algum tipo de conhecimento sobre o que está acontecendo aí no local. Ou não Sim. tenho tempo? Beleza. Você sempre tem tempo para fazer o seu ofício. Certo? Beleza. Isso envolve maldições, assombrações ou criaturas de qualquer tipo. Ocultismo. Calma, envolve um desses três? Sim. Ah, beleza. Então, em vez de jogar ocultismo, eu posso jogar esoterismo. Esoteric Lore. É a mecânica da classe. Beleza? Lembrando Sim. que eu tenho o talento Double Knowledge. Então, caso eu falhe, não seja uma falha crítica, mesmo assim eu recebo uma informação verdadeira misturado com informação falsa. Vou rolar. Beleza. 19 ao todo, Gerson. Beleza. À medida que o Fang ele começa a recuperar os sentidos, ele só se lembra da última vez em que ele estava caminhando em meio à estrada, junto com outros companheiros, e ao perder da sua consciência, ele viu, né, essa mesma criatura que está no topo do púlpito lá. Só que antes de perder a consciência, ele escutou claramente, né, o rito de quebra. O rito de quebra é conhecido como uma das várias formas possíveis de se fragilizar a realidade, de você conseguir criar fendas entre a realidade, né? E normalmente ocultistas ou seres envoltos em necessidades que envolvam viajar entre os planos ou até mesmo romper a camada entre os planos, quase sempre é numa busca por itens de poder. Porque uma vez apossando-se de itens de poder, você consegue atravessar os planos com mais facilidade. É quase como se na primeira vez você arromba a porta, na segunda você tem a chave. Beleza? E a informação nebulosa que fica é que, tipo, por que vocês? Por que agora e por que aqui? Certo. Eu tomo isso pra mim a princípio. Eu vejo que uma Halfling correu em direção ao humano caído no chão, balança um pouco a cabeça. Tem mais alguém vivo fora os personagens? Não. Então, como o ancião é o único que tá caído no chão, eu corro na direção dele para tentar ajudar a Halfling. Se tiver algum pedaço de espada quebrada, qualquer tipo de arma, eu cato no caminho, tá ligado? Mesmo que seja quebrado ou já danificado. Beleza. Beleza. Você começa a tatear assim, você vê o que parece ser uma adaga. Você pega a adaga, já puxa ela na sua mão assim. Na verdade, Lucas, a gente teria algumas opções, tá ligado? Tem uma adaga, uma foice e uma besta leve. A foice é de uma mão ou de duas? A foice é de uma mão. Pego a foice, acho mais legal. Beleza. Você vê uma foice assim, meio enferrujada, meio maltratada próximo de você. Você cata essa foice, já pega ele em mãos e corre em direção àquele ancião. O ancião, ele tá completamente nu, desnudo. Ele tá lá, já começa a se ver em meio envolto ao mundo. Tá ligado? O ancião sou eu. Sim. Eu olho pro personagem de Addison aí. Você é Elise, não é? Sim, sou eu mesmo. Eu acho que nossos destinos se cruzaram mais uma vez. Pegue do lado esquerdo. Pega do direito. Tudo bem, muito obrigado. Vou ajudá-la a levantar, Gerson. Beleza, você vê que ela tá com você e ela com grilhões assim, nos braços, nas pernas e um no pescoço, tá ligado? Ela não tá mais com o do pescoço porque ela foi soltada para ser decapitada. Mas o das mãos e dos pés permanece. O seu ainda tá vinculado aos outros, tá ligado? Beleza. Eu dou uma olhada, ver se eu encontro mais alguém, no caso, procurando off-game, pra você dizer, o personagem do Matheus, assim, pra ver onde é que ele tá. Ele tá no púlpito, do lado dos Draus. Também acorrentado. Tá.
Eu vejo que aquele cara parece ser importante, assim, né? Tanto por ele poder tocar essa música e de repente desequilibrar a batalha de alguma forma. Eu vou tentar ir Assim, a sorrateiramente verdade é que vocês já até se ele. conhecem entre si. Vocês não sabem por que vocês, Então tá. depois de terem se separado há algum tempo, vocês se reencontraram nessas circunstâncias. Beleza? Uhum, tranquilo. Então eu reconheço ele e vou tentar ir atrás dele lá sorrateiramente com stealth. Vamos ver. Pode rolar. Galera aqui hoje 23. Tá bem, viu? Beleza, você olha assim, só que o problema, JP, é que você tá furtivo, mas você tá preso aos outros. Tá ligado? Entendi. Eu vou tentar chegar o mais próximo que eu consigo, assim, sem esticar a corrente, entendeu? Assim, você vê que é coisa de 1 metro. 1 metro e pouquinho. Bah. É mais fácil Eu puxar a consigo corrente. perceber que que o Zamanak tá tentando fazer isso. Você vê que ele tá tentando se ocultar, assim, meio às sombras. Eu se chamo a aproveitando atenção dessa- pra mim. Eu chamo a atenção pra mim pra que não percebam ele. Mas o problema é que ele tá preso a você. Eu posso me mover pra ele ter mais espaço de corrente? Pode. Na verdade, os que estão presos é tu, a Elise e o Zamanak. Beleza, eu vou me Matheus movendo. tá preso, mas ele tá próximo ao púlpito, tá ligado? Eu vou me Na mover. pedra de sacrifício. Eu vou me movendo pra ter espaço do Zamanak se mexer, né? E eu vou propositalmente balançando corrente pra chamar atenção pra mim. Beleza, você vê que o Zamanak ele tá agachado, caminhando entre as sombras e... Aqui! E as criaturas elas começam a olhar assim e já começam a se mobilizar. Você vê que pelo menos em umas... Deixa eu jogar. Aí enquanto tu joga, Elise, se alguma coisa Você vê que acontecer, mais ou menos... eu consigo segurar 1 ou 2, você corre com... Eu acho que esse é o Valdez, eu me lembro de ter discutido com ele 3 meses atrás. A Celestial, você vê que ela tá lutando contra esqueletos de todo tamanho. Esqueletos de orcs, esqueletos de trolls, esqueletos de ogros, esqueletos de humanoides, esqueletos de todos os tipos de seres de infantaria caídos, assim. Ela tá lutando, ela tá basicamente segurando a batalha para dar algum tipo de vantagem para Elise sair de lá. Só que os Draws não vão deixar que isso aconteça. Beleza? E basicamente 4 rodadas aí de ação, que agora a gente vai usar essa marcação de tempo para ver o que é que vocês vão fazer em relação a isso, porque é o máximo que a Celestial está conseguindo segurar para que as infantarias de esqueleto e os Draws não se voltem as atenções até vocês. E aí? Veja, perto de mim tem algum tipo de rocha, pedra, osso, qualquer coisa desse tipo Tem. que seja solta. Mesma coisa de Lucas. Pode ter uma Sim. foice meio quebrada, mais funcional, uma besta leve, uma adaga. Beleza. Segunda Ou algo coisa, próximo, né? os caras que estão próximos de mim, eles estão focados em mim ou eles estão focados na Celestial? Estão focados na Celestial. Você vê que todos eles estão tipo. Zol. Beleza. E aí, Terceira tipo, coisa. à medida que eles falam, você vê que as sombras elas vão vibrando, ritmando, como se fosse música, tá ligado? Tornada sombra e se agarrando às asas da Celestial, assim, puxando as penas das asas dela, e ela dá um safanão com a asa, depois ela dá um giro circular com a clava de fogo dela assim, e é isso. Beleza. Terceira coisa, a minha corrente ela tá presa em algum tipo de ponto de apoio ou ela tá sendo segurada por alguém? Tá preso num ponto de apoio próximo ao púlpito. Primeira ação, eu vejo uma dessas pedrinhas que tá perto de mim, eu dou um chute nela
À medida que eu dou o chute, eu passo um pouco da minha magia pra ela, de forma silenciosa, e vou utilizar a Telekinesis Projectile pra atirar nesse ponto de apoio. Tentar me livrar. Beleza. Pode jogar aí. Então aqui. Roll. 17 de ataque, 6 de dano. Beleza. Você vê que diferente dos outros que ainda estão nas runas que impedem o uso normal da magia, eles sentem, né, essa desconexão, esse desamparo com as fontes de magia que normalmente eles têm. Você, como já tá aí há algum tempo, você foi um dos primeiros a ser capturado, tá ligado? Só que você tá desperto e acordado há bastante tempo. O Rion, ele foi capturado e os Draus, eles ainda são elfos. Eles têm um apreço pela arte, apesar de não ser a mesma o apreço que os elfos tradicionais têm. Os Draus, eles gostam de tipos muito específicos de valorização de uma arte idealizada, tal qual como a música que eles obrigavam você a tocar. O seu estilo pessoal foi totalmente suprimido, onde partituras foram dadas para você aprender as músicas que iriam ajudar a conduzir o ritual. E isso permitiu a você finalmente alcançar a sua voz arcana. E aí você pega aquela pequena pedra, chuta, ela automaticamente se transforma num projétil, ela quica numa pequena tabela de metal assim e volta já quase como um disparo na fenda da tua corrente, soltando ela, tá ligado? Show. Ainda tenho uma ação, correto? Gastei 2 pra soltar a minha spell. Eu ainda não rolei iniciativa, tô só dando esse gap aí pra vocês se prepararem, caso assim vocês queiram. Vou querer fazer só mais uma coisa então. Essas magias que estão sendo lançadas como se fossem um cântico pelos Drolls em direção à Celestial, elas têm o traço auditório ou ela só é por flavor que elas estão sendo cantadas? É só por flavor. Então, com a minha última ação, eu vou inspirar coragem a todos os que estão a 60 feet de mim, até 60 feet de mim. Eles recebem um no ataque, um no dano. O Son Ryon, ele pega a sua flauta, depois de muito tempo sendo obrigado a tocar as músicas que ele era posto a tocar, como tu disseste, ele tem daturas aí que foram entregues para ele seguir. Ele finalmente começa a tocar uma música que ele havia composto há muito tempo atrás, quando ele ainda estava em sua terra natal. E ele começa a tocar o Hero, the Dragon Balls Come. E ele começa a tocar isso e todos se sentem inspirados. E Ó, Caralho, que Posso falar? barulho esquisito. vai lá, Jonas. nesse tempo todinho eu tava ainda ajoelhado no chão, só que de olhos fechados ainda, agradecendo aos deuses por ter enviado esse ser celestial para que eu pudesse cumprir a vontade deles através da justiça. E aí, ao terminar esse agradecimento e pedir por fazer preces para que consiga realmente obter vitória nessa mais uma batalha que foi permitida, eu abro o olho e aí eu pego a primeira arma que eu vejo no chão. Tem alguma? Tem. Pego ela. Qual é? Beleza. Você pega uma pequena adaga de um D4. Assim. Pronto. Eu pego essa adaga. Eu considero uma adaga, mas na verdade é sua quebrada, tá ligado? Uma espada quebrada. O efeito de uma adagazinha. Beleza.
Beleza. Eu não tenho nenhum ataque aqui de uma adaga, não. Mas aí a gente vê, né? Como é que rola. Não, é um D4. Ah, pronto. Aí eu pego essa arma, me levanto, eu vejo ao redor, né, eu olho ao redor, tá esse caos todo, né? E eu me junto ao ser celestial que tá combatendo ali no centro. Eu vou em direção dele, no mesmo, só com essa adaga, para ajudar a combater os inimigos. Posso segurar ela no ombro, tipo, colocar a mão no ombro dele? Do Valdez. Quem diz é Jonatas. Se tiver perto, pode. Eu encosto no teu ombro assim, quando tu faz a menção de ir pra cima, né? Tu olha pra trás. Olho. Valdez, não. Não sei se você lembra, mas você novamente vai cometer um ato impensado. Esse não é o momento. Você é level 1. Tá, eu olho pra ele. Você ainda tem a sua força bruta. Eu olho assim. Eu ainda tô um pouco confuso, porque eu morri, né? E eu voltei agora, né? Então eu olho assim para meus braços, para as minhas mãos, cerro os punhos, né? Com a adaga na mão, cerro os punhos e confirmo assim com a cabeça para ele. Então, quebre. Me ajude a quebrar as correntes. Vamos precisar sair daqui. Aquele outro, eu só aponto com a cabeça, tá tentando libertar o flautista. Eu Tô liberto. Eu vejo que o personagem do Matheus tá liberto ali, né? Mas como eu sou um cara que rasteja pelas sombras muito bem, Ó, como eu todos volto. agiram, já passou um. Tá, eu beleza. volto, eu volto em direção aos outros ali e olho pro personagem do Lucas ali e falo: eu ajudo a quebrar isso aqui. E vou te ajudar no teste de força ali, Eu vou dar se ali. for o caso. Eu ajudo o Jonathan também. Faço teste, né? De atletismo. Eu faço o teste de Não, a atletismo? gente faz primeiro e depois tu faz. Certo. Vou jogar essa ação pra ajudá-lo. Uma ação e a reação. pra fazer isso. Deu 10, eu dei o suficiente. 10. Tem é mais um ou mais dois? Eu não lembro. Caralho. Eita, Eu JP é gabaritei. bodybuilder. Os caras tão. Agora posso jogar? Dá-lhe. Eu nem Pode. preciso mais. Pode, isso aqui você pode. Você Tem pode. mais dois meio, eu ajudei aí. Tava lá o Lucas batendo palma. É isso aí, galera. Olha aqui. Mandamos bem. O importante é que todos conseguiram. Agora... Não, mas aí você vê assim, você apelando ao Valdez. O Valdez, ele, com aquele sotaque estranho dele, ele diz sim, estou a rodar. Aí ele vai até você assim, só que na hora que você fala isso, você vê o Zamanak já compenetrado num golpe que ele faz um círculo com a perna assim e já desce com o calcanhar na corrente. Pá! Ele estoura a corrente que tá no chão. E no momento seguinte, assim, ele simplesmente faz um movimento de estender a palma, tá ligado? E ele tora a tua corrente num golpe, assim. Pá! Quando ele tora a tua corrente, no momento seguinte, assim, você vê que a corrente dele ainda tá pulada. O Valdez vai até lá, ele pega pelos elos, assim, faz... estoura os elos da corrente do Zamanak. Vocês conseguem se libertar entre si. E com isso, aí só a Elisa fica com as correntes penduradas assim, mas vocês três já estão completamente livres, entre aspas. Porque vocês estão cercados de 80 a 100 esqueletos em meio a uma batalha colossal que tá tremendo as estruturas do local onde vocês estão. Beleza. Acho Nossa que ação. cada um fez. Acho que Já é rodou. a Elise, né? Ah, tá. Não, Elise ainda tá, falta agir. tá ação livre. Tá? Assim, tá ação livre, mas assim, cada vez que você declara sua ação em parte,
próximo e todos agirem, a gente conta uma rodada. Certo, então eu me posiciono em direção à saída, aponto pro pessoal. Venham, temos que sair daqui. O ser angelical pediu para que nós saíssemos para agirmos mais tarde. Não precisamos ficar para lutar. É isso. Mas, Agora, beleza. Como é que o Matheus vai sair de lá, né? Fazer Ah, pra ele sair eu dali. pensei que um bardo, Ué. sou. ele não tá malandro. solto já. Ah, mas ele tá atrás do púlpito, né? É só correr, pô. Só corre. Beleza. Minha ação agora de novo, né? Aconteceu alguma coisa depois que os Drolls viram o que aconteceu? Sim. Você se libertou e tal. Os Draws olharam assim pra você, mas não se arriscaram no foco do real problema que eles estão enfrentando agora. Tem um ser celeste lutando e combatendo contra as hostes mortas deles e tal. Num dado momento você olha pra aquele ser celestial e ela clama: Desna, minha mãe! Dai-me forças! E aí ela dá um clarão assim, pá! Você vê umas 10 esqueletos de uma vez só se desintegrando assim, tá ligado? Só que aí quando ela fala: Desna, minha mãe! Mais uma vez, conceda-me sua graça! Nessa vez, nada acontece. E você vê que ela começa a ser enlaçada por diversos tipos de correntes de sombra e ligações que parecem meio viscosas começam a escorrer por ela. Você começa a ver ela sangrando, aquele sangue que pende em luz dourada a partir de vários pontos onde essas sombras estão colocando assim. Ela olha em direção a você com um olhar de súplica e ela diz assim: Vão, filhos de Desna, eu só preciso ganhar tempo. E aí ela se põe a se libertar por um breve momento assim, começa a voltar a bater. Você vê que ela tá dando tudo de si. Não parece que ela pretende sobreviver a isso, tá ligado? E ela começa a combater assim, os golpes são certeiros, ela vai barrando com o escudo de um lado, atacando com a clava de outro, até que os Draws, 3 deles começam a desgarrar, que ao todo acho que são uns 6 ou 7 Draws. São 7 Draws. 3 deles descem, tá ligado? Com armas em punho assim, e começam a combater com elas, começam a se degladiar assim. E tipo, você escuta claramente: vamos cortar as asas. E assim ela perderá assim ela perderá a graça completamente. Beleza, minha ação, né? Sim. Vou gastar uma ação para me movimentar. A gente tá indo pra como se fosse uma porta uma porta não. Uma passagem semelhante a uma porta, né? A saída destruída desse local que tá galho já. E a saída é no teto, Não. é na parede normal. É como se fosse. Você tem que imaginar como se fosse um palácio em ruínas. Tá ligado? E aí a abóbada dessa entrada do palácio tá destruída. Tá essa pedra de sacrifício. Você vê que a pedra de sacrifício foi colocada aí até recentemente. Tanto é que ela é uma pedra lisa, gigantesca, banhada em sangue. Só que aí se você olhar ao longe, você vê aquele arco de uma porta gigantesca que não mais existe. Tá ligado? Eu vou em direção a essa porta e vou gritar pra a Celestial: Não resista. Vou soltar a magia nela. Puxo gravitacional. Com 2 ações. Eu puxo qualquer criatura que não resistir pra mim 20 feet. Vou tirar ela desse aglomerado. E por ser uma ação que é movimento forçado, não triga ataque de oportunidade. Beleza. Cara, quando tu puxa ela assim, você vê que ela começa a se segurar no local onde que ela não quer fugir do combate, ela não quer se evadir daí. Ela tem uma missão muito clara, e essa missão é a qual ela tá executando nesse momento. E Tenho tipo, como ela fica falar tentando algo pra ela ainda? Tem. A sua missão não é morrer aqui. A sua missão é conseguir que a... Qual é o nome daquela menina? Meu Deus. Meu Deus.
A sua Elise? missão é conseguir que a Elise tenha sucesso. Ela terá sucesso com você perto. A minha missão não é salvar a Elise. Eu disse o que ela precisava ouvir. Eu disse as palavras de um superior para um comandado. Eu estou aqui por uma razão muito maior. Essa é apenas a minha primeira batalha. Mas se eu cair aqui, cairei com honra. Então, joga aí teste de fortitude. Caraca, passou. Né? Fora os bônus dela, que é mais de 20. Passou. Você vê que ela começa a se segurar, Matheus. Você vê que o piso ao redor, que antes estava cedendo à simples presença do ser superior a esse plano, ele começa a se fragmentar, se destruir. Você vê que ela cai para um subsolo, assim, arrastando vários esqueletos com ela, alguns Draus. Você vê que os Draus que estão acima, assim, eles olham para aquele desmoronar, para um subsolo. Você vê uma queda bem complexa, assim. Ela cai enlaçada e voando e sendo agarrada. Você vê que um dos Draus já automaticamente se põe como um guerreiro exímio, élfico que ele é. Ele já se agarra na asa dela, assim, cravando uma adaga negra, completamente negra, na asa esquerda dela e rasgando assim. Ela começa a cair. Você vê que os outros Draws que estão em direção ao púlpito, eles começam a correr em direção à cratera para ver o que estava acontecendo lá e segue. Não quer ser salvo, morre aí. Beleza, encerrou, né? As ações. Errei, 3. Beleza. Vai lá, Jonathan. Não, já foi, eu tô dizendo assim, mais uma rodada, né? Que se acabou, foi a segunda. Ainda Você não. pode usar eu vou só correr, eu vou só. Você faz o que você quiser. Falta quem? Tá. Eu já fui, que eu não fui. Eu não, iniciei a não. segunda. Eu iniciei a segunda. Aí, Beleza. tipo, ainda falta Lucas, Jonatas. Bora lá. A Elise, ela consegue se mover ou não? Ela tá correntada ainda. Vocês soltaram sim, vocês, né? Beleza. Como eu vejo que a galera é mais preparada do que eu pra fazer isso, vê só, Gerson. Começa a bater. Não, primeira ação, o Huang, ele coloca a mão em seu olho esquerdo e meio que arranha um pouco a face. Quando ele arranha um pouco a face dele, o olho dele, que é como o Hobgoblin, é amarelado com preto, ele fica completamente vermelho, o olho direito. E gastando minha primeira ação, faço uma rolagem de ocultismo para tentar decifrar, encontrar pontos fracos desses não mortos. De ocultismo não, de esoterismo. Posso dar? Rolagem. Deixa eu ver aqui na escuta mestre. Gaste minha reação de abençoado pelos gênios, pelos jeans, e vou rerolar. Caralho! Jefferson, já tem o ponto heróico padrão de início de sessão? Tem. Todos têm. Gastei. Vamos ver, vai. Agora. Aí, 24. Beleza, normalmente é um teste de religião, mas aí você. Eu posso roubar fazendo de esoterismo. São mortos-vivos comandados. Beleza. E mortos-vivos têm fraqueza a dano sagrado. Eu sei exatamente quanto é. Beleza? Mesmo que eu não precise agora. Mas caso eu precise, beleza? Eu sei exatamente quais são as fraquezas dele e quanto é. Eu tava segurando a foice, né? Segunda, ainda como... Beleza, eu fiz uma ação de teste. Ainda como parte da primeira ação, eu pego um giz e escrevo runas nessa foice. Isso tudo é para fazer que a foice, ela agora causa dano da fraqueza desses bichos. Ela não causa mais dano cortante. Ela causa dano da fraqueza. Deixa eu ver aqui.
Não, não precisa não, não vou entrar em combate agora. Só se precisar. Eu escrevo a runa, a foice que estava velha, ela rompe em energia divina. Chutando se que é divina. Ela rompe a energia divina, isso foi uma ação. Marquei o cara. E segunda ação, eu consigo levantar a Elise com um braço só e apoiando no ombro. Não sei quanto é que você tem de força. 18. Ela é uma Halfling. Beleza. Tem atletismo pra isso, não que é, né? Tudo tem atletismo. Aê! 20 ao todo. Beleza, você pega a Elise assim, coloca por cima do seu ombro. E aí você vê que ela já fica quase como na tocacunda, assim, tá ligado? Beleza. Você começa a se deslocar já. Terceira ação, corro. Nisso, vocês começam a escutar aqueles estrondos e lapsos de luz vindo do subsolo. Tipo, como se começa a criar-se rachaduras no chão. E dessas rachaduras começam a sair faixas de luz gigantesco. Só que esses faixas de luz eles são cada vez mais escassos e mais fracos, tá ligado? E falta JP e Jonatas, né? Vai o Jonas primeiro, depois vai eu. Vai, Jonatas. Eu começo a voltar mais assim mesmo, e aí eu percebo a situação e vejo que a solução realmente é sair dali o mais rápido possível para poder continuar lutando. Então eu olho para a saída, vejo que Huang já tá carregando Lizzie, então eu corro à frente, tento correr à frente deles, né? Eu não sei se consigo, né? Consigo. Corro à frente deles para abrir caminho. No caso, lá tem inimigos lá na saída bloqueando. Você não sabe, você não consegue ver. Quer Então, usar uma percepçãozinha aí pra tentar identificar? Posso aqui. Percepção, né? Sim. Ó. Cara, você vê, assim, os 4 esqueletos e os 2 duergares, assim. 2 o quê? Duergares. Anões da profundeza. Anões de pele cinza que habitam subterrâneo. Certo. Eu vou lá. Eu vejo que eles estão correndo. Vocês estão correndo para a saída, né? Eu vejo que eles estão correndo para a saída e eu vou tentar ir à frente para começar a abrir caminho, mesmo que me custe a vida novamente. Eu corro, aí no caso já começo a batalhar, no caso, como é? Pronto, agora você rola a iniciativa. Certo, a iniciativa é onde mesmo? Lado de Aqui, do lado de percepção. Beleza. Você vê que desses 4 esqueletos, você vê os 2 duergares assim mais ao longe. Eles estão meio aturdidos, correndo de um lado pro outro. Você vê que eles não são problemas. Você vê que eles são mais serviçais, assim. Tá ligado? E eles estão correndo de um lado para outro, tipo, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Meu Deus, sei o quê. Só que não dizem com a linguagem comum, tá ligado? Você entende que eles podem estar dizendo isso só pela reação deles, assim. Só que você vê uns 4 esqueletos que não tem sentidos ou sentimentos. Eles estão uns 4 lá, assim, 2 de 2. E eu vou rolar aqui a iniciativa deles. Você é baixíssima. Você pode começar o seu ataque. Eu, no Tem caso, 3 ações. vou começar, como eu só tô com a adaga. Olha Você o golpe usa desarmado. É a mesma coisa. É, né? É. Pronto. Então, vou dar. Eu tenho um bônus, né? Do coisa da música de Matheus. Da música. Tem. Pronto, tem. beleza. Lá vai. Mais um no ataque, mais um no dano. Beleza. Passou. Quanto é que deu de dano? 7 Mais um. mais 8. Beleza. Vocês veem aquele senhorzinho. Ele começa a dar uma carga assim. Ele começa a correr. Os passos dele começam
a ficar pesados assim e tal. E você vê que um raio, daqueles vários raios que a Elise tinha ouvido antes, se chocam nele assim. E ele sai de dentro daquele véu de explosão assim, completamente armadurado. Como se fosse um tanque de guerra, assim. E ele sai já com as vestes padrões dele, assim. Ele mergulha um soco, os 2 punhos, assim, em direção ao esqueleto que ele vê diante dele. Esse soco atravessa o esqueleto, se pondo ele em diversos pedaços, caindo ao chão. Tá ligado? Que massa. Ele dá um rolamento assim, e já cai olhando para os outros 3 esqueletos que começam a ver que trata-se de uma fuga em meio a esse combate bizarro. E os 3 estão lá, assim, circundando o paladino. Beleza. Ah, Bom, ainda tem mais duas ações ou só uma que eu andei? Andou tem mais uma. Pronto, então. Eu já tô com a minha espada, não? Depois de sair disso daí ou não? Oh, Não, né? sua arma tá em outro. Ah, beleza. Então eu vou A aproveitar. providência divina tem um limite. Ah, eu vou usar em posição de mão, já que causa dano a morto-vivo. São morto-vivo, né? No caso, eu vou usar em posição de mão, aí aumenta, como é que é? A quantidade de cura e um dano de um morto-vivo é aumentar de um D6. É um D6 no caso, né? Uhum. Dá um D6 de dano. Pronto. Clica que ele faz a jogada. E outro. Fortitude, não? Eu acho que é. Seria de fortitude do alvo. é a fortitude do cara. Em relação a outro esqueleto. Já tem aqui. Beleza. Isso pega em área não, né? Não. É uma criatura viva ou criatura morta? Beleza. Você vê que o paladino ele mergulha como se fosse um Superman, assim, um Superman Punch. Pá! Dá uma no primeiro esqueleto, ele se quebra. O esqueleto ele cai em vários pedaços, assim. No momento seguinte, ele começa a canalizar nas mãos dele uma energia que irradia, assim, e uma luz meio amarelada. Ele pega no esqueleto, o esqueleto se destroça em pó e cinza, assim. Aí ele já elimina 2 inimigos em 2 movimentos. E vocês começam a entender o porquê que a Celestial ressuscitou aquele homem. Agora já foi. JP, só falta tu. Tá, beleza. O Falta ali. Zamanak, né? Vê aquele velho saído correndo bem louco e ele começa a reclamar já, né? Puxia, Manashi! Começa a ficar puto da vida, sai correndo assim como se estivesse indignado, vendo que, puta, esse velho vai se dar mal. Sai pulando nos restos das pedras, assim, né? Com uma velocidade grande e atrás dele vai surgindo um rastro de sombra, assim, que é da raça dele. E ele chega até o último esqueleto, metendo um super golpe nele lá. Alô? Estamos ouvindo. Tá ouvindo. Tá, beleza. Dando um super golpe nele. Vamos lá. A 11 não, acho que não é suficiente. Mais Não, um. você vê que... 12, na mas- verdade. 12, beleza. O Zamanak ele se aproxima do esqueleto. O esqueleto simplesmente ergue assim um escudo, já totalmente alertado pelo paladino, vendo que tá agora uma fuga em sequência. O Zamanak se aproxima dele, tenta dar um golpe. Ele apara com um escudo assim, levantado, e já puxa a espada enferrujada dele e dá uma cimitarra enferrujada e já começa a tentar dar o golpe no Zamanak. Ele dá aquele pulo assim pra trás, tá ligado? Quando vem aquele golpe circular. E não acerta. Eu não acerto. Daí eu pego, me abaixo e já dou uma rasteira nele ali com o Atlético. Tu já colocasse o menos. 5. Ah, não. Menos 5. 18. Beleza. Aí o resistir dele é com atletismo também, né? Não, É é. reflexo. Não, é É reflexo. fortitude. Pera aí. Não é reflexo, não? Não é fortitude. É fortitude, cara. Derrubar é reflexo, agarrar é fortitude. Agarrar é fortitude, né? Então é reflexo.
reflexo. Não precisa pô, jogar. Não precisa você jogar. vai- É 10 mais a reflexo dele. É, Ah, beleza. Então é Triste 18. isso aí, viu? 18 bateu em cima. É, JP derruba. derruba. E não é menos 5 não, é menos 4. O desarmado tem a propriedade ágil. É -4 por causa do ágil, né? É. Não, Pronto, mas, aí- mas manobra não tem isso. Não é ágil a manobra. Não, a manobra não é ágil, né? Não, acho que não. Beleza, o que importa é que você conseguiu derrubar ele, né? No momento seguinte, para trás, você faz um giro com o seu próprio corpo, e à medida que a espada dele gira em direção a se abaixa, dando aquela rasteira, e ele vai ao chão. Beleza. Mas se, E aí terminou a minha ação. se o JP tivesse uma arma que tivesse o traço de manobra e essa arma fosse ágil, aí ele usa. Mão tem mas ele não tem. traçagem. Ah, mas nunca vi pra mão. Beleza. Mas talvez Agora duas rodadas até os Draws se mobilizarem para ir atrás de vocês. E vamos agora todo mundo rolar Caminho tá iniciativa. livre, né? Começar com Não, ainda tem um esqueleto derrubado e um esqueleto em ainda tem a ação de Elise, não? Tem a ação de início. Mas eu estou nos ombros do Huang, não? Grita. Dá um. Sei lá, uma Então lança é divina. magia. É. Eu vou... Magia em quem? Eu sei lá. Tudo bem. Gente, não falta, viu? Pra dar magia. Só tem Não. tem um esqueleto caído e um esqueleto em pé. Só isso. Acho que só preparasse magia de suporte, né? Aham. Ah, então, ok. Tem cantrip de dano, não? Só o projeto telecinético. Aí, não é dano. Não, minha prioridade é sair daí. É dano que se recebe. Projeto telecinético é bom, cara. É bom. E ponto esqueleto, então melhor ainda. Levanta uma Fazer pedra. assim, o Huang ele tá me carregando. Eu vou fazer o seguinte. Desna, abençoe esse ser que me protege para que possamos realizar o nosso destino. E vou usar essa proteção proibitiva. O avaliado recebe mais um no estado de classe da armadura e jogar salvamento contra ataques e magias e outros efeitos gerados pelo inimigo. Valeu. Show. Tem que definir um inimigo, então. E é? Os esqueletos. Morto-vivo, no caso, não? É porque é um inimigo, não um tipo de inimigo. Não tem um esqueleto. Tem um Tem em pé dois. e um caído. O esqueleto tá em pé. Tá em pé. Tá caído. Tá caído. É isso. Pisa Aí, dele pra passar. agradeço, Elise, mas se possível eu não irei lutar. Eu vou abrir caminho e você corre. Obrigado. Mas todos temos que sair daqui. Como é o nome do personagem, Matheus? Sonrion. Sonhon. Como é? Chama de Sonhon, som. De som. Sorrião. Coreano, né? Sou. Sonhon. Acho que é É chinês. chinês. Chama de Rion. Rion. Pronto, tá, beleza. Eu olho assim para os Amanak e olho para eles. Se caso eles chegarem, continue com eles. Eu vou esperar o Rion passar para eu poder ir também. E aí é com vocês. Yeah! Tem... Se Valeu, você boy. acompanhou até aqui, espero que tenha gostado dessa introduçãozinha. Ainda tem muita coisa para ser descoberta, pesquisada, partida. Talvez com mais tempo eu consiga elaborar os tokens da galera, personagens de novo. E é isso. Vejo vocês na próxima. Tchau.